Oiê! Neste vídeo nós vamos conversar sobre por que é tão difícil comer menos. O que acontece com o nosso cérebro? Que a gente come e só fica pensando em comer mais e cada vez comer mais, e quando a gente começa uma dieta, começa a comer pouco, você só pensa em comer. Isso já te aconteceu? Isso faz parte da sua vida? Quem está de novo com a gente aqui no canal, porque já teve um vídeo na semana passada, é a neurocientista Cláudia Feitosa Santana. Cláudia, obrigada mais uma vez. Obrigada. A gente conversou a semana passada sobre a percepção do nosso corpo, a visão distorcida do nosso corpo, e o assunto hoje, Cláudia, vai ser comida. Primeira pergunta, muita gente me escreve: por que diabos é tão difícil comer pouco? Ou por que é tão difícil comer menos? Será que a gente precisa comer tão menos assim? Então, eu acho que aí tem duas coisas. Eu posso explicar por que é tão difícil, mas antes disso eu acho que vem algo que é muito importante, é que essa pergunta tá errada. Essa pergunta, na verdade, é inadequada. A pergunta, na verdade, é o seguinte: como a gente faz para comer de forma saudável e saborosa e que, na verdade, a gente fique feliz? O correto não é você passar vontade ou você passar fome. Não precisa de nada disso. Então essa é a primeira questão. A outra questão é a seguinte: se a gente for olhar na nossa evolução, o que aconteceu, e principalmente depois da invenção da agricultura, é que os nossos períodos de fome, eles eram muito extensos. Então nós temos um cérebro que precisa comer quando tem comida e comer em abundância. De medo de morrer de fome depois, De medo de morrer de fome depois. Então, porque o que você precisa? Você precisa de um estoque energético muito grande para você conseguir sobreviver às épocas de escassez. Só que o que acontece hoje em dia, e isso explica um pouco do porquê a gente tem obesidade, nós não temos mais período de escassez. Sim, a gente, Não temos mais esse problema. Só que o nosso cérebro não sabe disso. Nosso cérebro, ele é igual, ele era 100, 200 mil anos. Então, o que acontece? Se você entra numa dieta, que é uma restrição e que é uma infelicidade, e que você vai ingerir muito menos caloria, o seu cérebro pira. Você fala: não, pera lá. Porque ele acha que você vai morrer de fome. Exatamente. E aí pior, inclusive por causa desse sistema de alerta, quando você começa a fazer a dieta, ele inclusive vai gastar menos do que você come para fazer estoque de caloria. E é tudo que uma mulher não quer, né? Então ele vai diminuir o seu metabolismo para você gastar menos energia. Exatamente. Tudo para tentar te manter vivo. E manter com um peso maior. Para você não morrer de fome. Exatamente. A gente combinou de começar o vídeo com essa pergunta e de colocar esse título no vídeo exatamente para chamar a sua atenção. Para que você que vive procurando um vídeo milagroso na internet para te ensinar a emagrecer e comer menos, viesse assistir o que a gente tem para falar, né? É muito importante a gente esclarecer isso, Cláudia. A pessoa faz uma dieta restritiva, passa uma fome do cão, emagrece 20 quilos, depois engorda tudo de novo e pensa que ela é uma fracassada na vida. Por isso que é importante a gente explicar esse funcionamento. Porque o que acontece? Na verdade é o seguinte: para as mulheres que nunca fizeram dieta, não faça nunca dieta. Tente ter uma alimentação saudável e ótimo. Agora, para as mulheres que já fizeram dieta e como 1% das pessoas que fazem dieta vão conseguir manter esse peso pro resto da vida... Só 1%? Se você já fez essa dieta e deu certo, você não tá nem vendo o vídeo. Sim. Todas as outras que estão procurando por isso, o que significa? Elas estão dentro do 99% das pessoas que tentam fazer dieta e recuperam o peso. Porque o que significa? A gente não tem que fazer dieta. Entrou em dieta, o nosso cérebro pira. É você lutar contra você mesma. E normalmente, quem precisa fazer dieta não está tendo uma alimentação saudável e não está feliz com a alimentação que tem. Então, não é comer menos nem passar fome. É comer mais saudável. Saborosamente. E com prazer. Exatamente. Porque aquilo que é saboroso e que é saudável dificilmente vai te fazer ganhar peso. Ganhar peso. Cláudia, agora você entende como é difícil a gente falar para as pessoas que vivem aprisionadas em dietas: não faça dieta? A mensagem é: então coma desesperadamente. Isso precisa ficar muito claro. De forma alguma, não é nada disso. É o equilíbrio de você entender o que você gosta e o que te faz bem. E o que te faz bem. Porque o que acontece? Por exemplo, gosta e faz bem, exatamente. Por exemplo, vamos pegar um exemplo que na verdade normalmente não é saudável e quase ninguém pode comer em abundância: açúcar. Sim. Açúcar refinado e tudo que vai açúcar refinado. Na verdade, o açúcar, como outras substâncias, vão te viciar.
E aí você acha que você adora o açúcar. Se você for reduzindo o açúcar, porque de novo, como a gente falou antes, no outro vídeo, e a gente está falando aqui agora, nosso cérebro não faz revolução. Entrou em dieta é impor uma revolução. Não funciona assim. Nosso cérebro só funciona com aprendizados de passinho em passinho. Então se você é viciada no chocolate, viciada na Nutella, viciada no açúcar, você precisa reduzir aquilo, substituir por algo que você também tenha prazer, mas que seja saudável. E ir mudando devagarinho. E mudando devagarinho. Agora, Cláudia, é correto a gente dizer que o açúcar vicia? Porque tem um debate, uma polêmica muito grande com isso, né? Vicia. O cérebro quer cada vez mais. Por exemplo, você pode dizer a mesma coisa para quem usa o uísque, por exemplo, para aquecer. Muitos montanhistas não podem usar o uísque para aquecer. Por quê? Ele te aquece momentaneamente e depois você vai sentir o rebote. O açúcar é a mesma coisa. Ele é quebrado e digerido muito rapidamente, muito facilmente, e depois você vai sentir a falta. Você quer mais? Você quer mais, e nunca é suficiente. Então, na verdade, quanto menos você come, menos o seu cérebro fica te pedindo mais e mais e mais. É lógico, exatamente. Só que você não pode fazer isso de repente. Noite pro dia. Segunda-feira, primeiro dia do ano, vou fazer uma revolução e vou entrar em dieta. Parei e cortei o açúcar para sempre. É não tudo vai que o dar seu certo. cérebro não quer. Não tem como, não funciona. E o que acontece? Entrar em dieta aumenta automaticamente as suas chances de desenvolver transtornos alimentares. E aí tem dois componentes que a gente pode explicar isso muito claramente. Entrou em dieta, você aumenta o seu estresse. E entrou em dieta, você aumenta a sua ansiedade. E o que acontece? Se você está estressado, você consome glicose. E é glicose que a gente precisa, glicose não do açúcar, mas do bom sentido, é a energia cerebral que a gente precisa para ter autocontrole. Então você entra em dieta e você se impõe um estresse que você não dá conta. Esse estresse consome a sua glicose e aí você ainda reduz o seu autocontrole. Então você consegue por um período e depois não vai mais sofrendo conseguir. Muito, mas você consegue e depois você não consegue manter. E aí você se sente fracassada. Exatamente. Eles fizeram uma pesquisa fantástica e usaram um apelo que as crianças adoram, por exemplo, que é o Oreo. E o que eles notaram? Eles tinham dois grupos, ratos não estressados e ratos estressados. E aí o que acontecia? Depois deles passarem por um período de fome, eles colocaram os ratos não estressados para comer Oreo o quanto eles quisessem. E os ratos que ficaram bastante estressados para comer Oreo o quanto quisesse. Os ratos não estressados comeram Oreo. Quantidade? Ok. Os ratos estressados comeram Oreo compulsivamente. O que esse estudo nos diz? O que a gente pode concluir disso? Passar por estresse aumentam as chances de você ter comportamento compulsivo. Compulsão alimentar. Sim, porque você vai agressivamente para aquele alimento e, nossa, se até os ratinhos são assim, você entende por que isso acontece com você? É muito interessante esse funcionamento, né? E da ansiedade é um dos maiores componentes que mostram que quanto mais as pessoas fazem dieta, mais ansiosas elas ficam. Então, quanto mais dieta, mais estressada, mais ansiosa, pior a sua relação com a alimentação. Tudo junto. E está associado. Entrou em dieta, aumenta a ansiedade e aumenta gritantemente as chances de desenvolver comportamentos compulsivos. Aí você vai querer, e não só na comida, né? Comportamentos compulsivos em geral. E, inclusive, muitas pessoas que têm comportamento compulsivo em outras áreas, pode deixar de ter outras áreas e vir a ter uma alimentação, ou a mulher que tem o comportamento compulsivo alimentar, ela tem que tomar muito cuidado para não levar para outro tipo de comportamento compulsivo, como, por exemplo, comprar. Nossa, que interessante, né? O funcionamento do nosso cérebro. Pior, participar de comunidades voltadas ao emagrecimento e as dietas aumentam as chances de ter transtorno alimentar. Porque a pessoa fica obcecada ali, né? Fica nessa... Além de ficar obcecada, ela vai receber o reforço negativo e o reforço positivo de acordo com aquela comunidade. Sim, emagreceu, vai dar parabéns, engordou, vão te chamar de fracassada, gulosa. Exatamente. Então, na verdade, para fazer as pazes com o corpo e com a comida, você precisa devagarinho ir mudando a sua relação com a alimentação, com o seu corpo. Porque tem uma outra coisa, né, que ajuda a gente a entender
isso. É como a gente faz para tomar a decisão. E por que é tão difícil, na verdade, você focar em você se reeducar alimentarmente falando e não entrar na dieta? Porque é o seguinte, a gente quer ter prazer aqui e agora. A gente tem muita dificuldade em poupar para a aposentadoria. A gente tem muita dificuldade em deixar para depois um prazer que você pode ter agora. E se a gente pensar nisso, na relação com a comida, ela é fundamental. Você não pode ter prazer absoluto em todas as refeições. A gente pode comer um brigadeirão ou uma colherzona de Nutella e ter esse prazer de vez em quando. O que a gente não pode é querer isso sempre. Por quê? Aí é uma coisa saborosa, mas que não é saudável. Então, o que acontece? Você tem que ter consciência que você está tendo prazer no momento que você está comendo. Eu estou usando o exemplo da Nutella, mas eu nem sou chegada em Nutella. Sim, mas normalmente as pessoas são loucas por Nutella. Então, eu estou usando esse exemplo. Eu também não gosto de Nutella, sabia? Mas para os americanos, a gente daria o exemplo do hambúrguer. Sim. Entendeu? Aquele hambúrguer saboroso e que não é saudável. A Nutella, que é saborosa, mas não é saudável. Então, o que acontece? Ela te dá o prazer aqui e agora. Mas ela, na verdade, não vai te dar benefícios amanhã. Sim. Porque não é algo saudável e que está, na verdade, funcionando para nossa saúde. Em termos de vitaminas e uma série de coisas. Energia para o seu corpo. Entendi. É uma gordura desnecessária que faz mal para a saúde. Sim. É um açúcar desnecessário. Então, o que acontece? É muito difícil pra gente procurar o que é saudável e o que é saboroso, porque o saudável, ele não te tá dando benefício no aqui e agora. Ele vai te dar benefício no futuro. E a nossa mente quer o prazer agora. Agora, aqui e agora. Cláudia, mas então, como é que a gente se relaciona com o prazer na alimentação? É uma busca. Como a maioria das pessoas estão tendo, que estão insatisfeitas, na verdade, estão tendo na alimentação, na verdade, essas mulheres, digamos, que já têm uma alimentação saudável e que é saborosa e que mesmo assim estão infelizes, terapia. Porque o que elas vão precisar, na verdade, é trabalhar o conceito do que é ser saudável e a percepção que elas têm dela própria. Agora, para as mulheres que estão dentro daquela porcentagem, estão, na verdade, não saudáveis, estão acima do peso, mas é porque não estão saudáveis, isso é muito importante. O que elas precisam é, na verdade, criar uma nova relação com a alimentação. Mas, na verdade, não é só com a alimentação. Porque o foco, na verdade, não tem que ser a alimentação. O foco tem que ser você estar bem com tudo. Então, você fazer atividade física, você dormir bem, você meditar ou fazer atividades correlatas, que você possa estar melhor. E, junto com isso, você criar uma relação saudável com a comida. Porque, por exemplo, se você faz uma atividade regular, você já vai se sentir melhor e você vai criar uma outra relação com a comida. Fica mais fácil buscar alimentação mais saudável, mas tem que buscar uma alimentação saborosa. Sim, sim. Porque se for horrível, se não toda funciona. A sua alimentação for horrível, só para você perder peso, se você só comer alface e peito de frango esticado, não vai dar. Você não vai aguentar passar a sua vida inteira. Porque aí assim. O que está acontecendo? Você está, na verdade, trocando o prazer do aqui e agora, sempre pelo benefício do amanhã. Isso não funciona para nós seres humanos. A gente precisa de um equilíbrio. O equilíbrio. Como é que você falou? O equilíbrio saudável. Saudável e saboroso. E saboroso. Pensa nisso. Saudável e saboroso. Não tem jeito, não tem saída, você vai precisar disso. Você sabe, Cláudia, que tudo isso que você fala faz muito sentido para mim na prática do meu tratamento. Porque eu era muito doida da dieta, vivia o inferno. E quando eu comecei, mas veja, faz 4 anos que eu faço tratamento. Há 4 anos eu comecei a fazer essas pequenas modificações que você está falando. E acho que o meu cérebro foi modificando de alguma forma. Porque hoje em dia eu já como bem menos as coisas que eu ficava doida para comer, tipo com açúcar, com gordura, com fritura. Porque hoje em dia eu tenho vontade de comer, mas eu como um pouquinho e a vontade passa. E você está satisfeita. E está satisfeita e desfrutou com prazer, sem estresse, sem ansiedade, sem a culpa. Então essa transformação, e é uma mensagem final que para você não esquecer. Não pensa que você vai assistir esse vídeo e você mudou o seu cérebro agora e não vai mais. Não tem como. Não tem como, é muito mais complexo do que isso. Porque é um processo de autoconhecimento para você estabelecer uma nova postura. Busque se conhecer e ter uma nova relação alimentar. É a única saída. E eu digo e repito, e tem um monte de gente que continua fazendo dieta. E aí depois fala, ai, Cláudia ganhou peso tudo de novo.
Cláudia, e você está falando desse funcionamento do cérebro, mas eu fico pensando, como é que ficam os atletas, por exemplo, que tem que fazer dietas mega restritivas para as competições, para os resultados, como é que fica a relação deles? Ah, interessante. Tem um estudo muito legal que foi feito com atletas, tá? E gêmeos. Então eles eram gêmeos, eles pegavam vários irmãos gêmeos e todos atletas. E nesses gêmeos, um precisaria ser um atleta de esportes que tem restrição de peso e o outro que não tem. E aí o que acontece? Foi feito um estudo a longo prazo. Lá na frente, você percebe que você encontra muito mais atletas e ex-atletas com comportamento de compulsão ou com algum tipo de transtorno alimentar entre os atletas que viviam fazendo dieta porque tinham que cumprir o peso da categoria. É mesmo? E mais, além disso, as chances dos atletas que viviam fazendo dieta para se tornarem obesos é muito maior. O que, na verdade, o nosso senso comum pensaria exatamente o contrário. Tá sempre cuidando do peso, tá sempre fazendo dieta, então vai ficar sempre bem. É exatamente o contrário. E aí que você pode perceber que hoje em dia cada vez menos, mas as pessoas, elas podem sim ter prazer com a comida. Inclusive, cozinhar em casa, cozinhar com os filhos, você desenvolve. E buscar o que é saudável e saboroso, você vai desenvolver uma outra relação com a comida. Outra coisa, a papinha de bebê, hoje sendo substituída por aquela nova técnica do bebê e da criancinha já com alguns meses de vida começar a comer pedaços de comida, ele na verdade incentiva e já tem alguns estudos que comprovam que as chances dessas crianças que desenvolvem essa comida com a relação tátil, de pegar com a mão, se lambuzar, elas, na verdade, têm muito menos chances de se tornarem obesas. Por causa da relação com a comida, desde cedo. Do tato e de perceber os alimentos diferenciados. Porque aquela história de fazer papinha que misturava todos os legumes perde o gosto, não tem gosto de nada. Não sabe o que e ela precisa diferenciar os paladares. E olha que interessante. Estudos com anorexia mostram que as mulheres com anorexia, elas não só têm essa distorção de imagem corporal, mas também de outros sentidos, o tátil e a propriocepção, que são dos membros do corpo. É mesmo? E muito provavelmente baseado nesse tipo de estudo que eles começaram a desenvolver esse tipo de alimentação, que eu acho que eu não lembro o nome, dessa alimentação que é em pedaços de comida para a criança, para ela estabelecer uma relação com o alimento. Porque é o quê? É uma relação com prazer na alimentação. Sim, então, e não socar um negócio lá que ela não sabe o que é, que deve ficar até ruim e tudo. Porque muita gente acha que, na verdade, o sofrimento da dieta vai ser... É uma coisa muito judaico-cristã, né? Eu vou sofrer, vou ficar sem comer e aí eu vou merecer perder peso. E tá tudo errado. A gente não precisa sofrer para conseguir nada disso. Para conseguir ter um corpo saudável. Exatamente. Pelo contrário. Quanto mais saudável e saboroso, como ela explicou, melhor vai ser a sua relação com o seu corpo e com a alimentação. E você não vai precisar comer menos. Ai, Cláudia, amei! Por que você não veio aqui no canal antes, hein? Gente, por que eu não conheci ela antes? Não é mesmo? Cláudia, muito obrigada. Eu amei. Você tá convidada para vir sempre que você quiser. Vamos pensar mais vídeos pra frente. Adorei mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar aqui o link pro vídeo da semana passada que você não pode perder sobre a percepção do nosso corpo. Cláudia, obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Foi uma alegria ter você aqui. Obrigada. Gente, até a semana que vem. Tchau.